passar para outro leque de questões. O declarante foi presidente da Comissão Executiva da Ematum para concluir um mandato que vinha sendo exercido pela doutora Cristina Matavel, que cessou funções sem concluir o processo de fecho de contas do exercício econômico anterior, correto? Correto. A pergunta é: quando assumiu o cargo, tomou conhecimento desse facto e como deu tratamento contabilístico ao processo de fecho de contas da empresa, deixadas abertas pela PCE anterior? Tomei conhecimento, mas tal como ela, eu não tinha meio para fechar as contas sem a intervenção dos acionistas. Como disse, portanto, o que estava a acontecer é que o passivo total da empresa era muito superior, portanto, àquilo que eram os ativos, e nestas circunstâncias, encerrando as contas, a lei obriga que a empresa seja encerrada também. Foi comunicado isto aos acionistas pela minha antecessora e eu também fiz essa comunicação. Portanto, eu não fechei as contas por causa desta situação. E disse ontem que não fechou aqui 2015, 16 e 17. Muito obrigado. A pergunta a seguir é: a anterior PCE, doutora Cristina Matavel, disse neste tribunal que o valor das embarcações recebidas era diferente do valor global do contrato de fornecimento celebrado, estimado em mais de 850 milhões de dólares. Pode explicar ao tribunal se existiram dificuldades ou discussões internas na empresa sobre a avaliação correta desses bens? Se sim, qual foi o procedimento tomado pelo Conselho de Administração da Ematum a este respeito? A nível da comissão do Conselho de Administração, creio que nós, não me lembro de ter discutido este assunto, mas a nível da comissão executiva, sim, discutimos. Por isso é que ontem disse que depois de constatar que as embarcações estavam valoradas em 22 milhões de meticais, o que inviabilizava qualquer tentativa de pôr a empresa a funcionar. Portanto, nós decidimos fazer aquele exercício que estive a explicar ontem à noite, no sentido de reduzir a dívida. Portanto, houve discussão sim, mas a nível da Comissão Executiva. Mas, naturalmente, estas conclusões foram levadas ao Conselho de Administração, que, por sua vez, o conduziu aos acionistas. Muito obrigado. E como é que trataram contabilisticamente este aspecto? Acho que, não sei, não entendi muito bem o alcance da pergunta, mas se está-se a referir à questão de como é que tratamos esta redução que nós estávamos a propor para ser feita. Não houve tratamento contabilístico ainda, porque, tal como disse ontem, a sua regularização dependia da assinatura do contrato de trabalho com o Ministério da Economia e Finanças, através do qual este aceitava que a dívida saísse dos 350 para 96 milhões. Portanto, não foi, digamos, lançado ainda na contabilidade esta decisão ou esta proposta de decisão. Muito bem. Obrigado. Na sequência destas questões, eu vou lhe fazer uma questão relativamente à sua atividade, tendo em conta a resposta que deu aqui anteriormente. Se não trataram do fecho das contas, não houve também um tratamento contabilístico? Penso que eram essas as suas atividades lá. Não tendo feito as atividades, como é que se justifica o seu salário? A minha atividade não era contabilidade. Sim. Era gerir a empresa no seu todo. Muito obrigado.
Relativamente à reestruturação da Imantu, referiu aqui que houve necessidade de baixar os custos dos barcos para um nível sustentável e que envolveu muitas opiniões que chegaram mesmo a propor baixar o custo dos barcos para 14 milhões e que chegou a 4 milhões, conforme a discussão de ontem. A questão é saber se foi elaborado algum documento sobre o exercício de redução dos valores dos barcos e se pode apresentar ao tribunal? Houve, sim, como disse, portanto, este exercício resultou da constatação de que não se poderia, era praticamente impossível viabilizar a empresa com a dívida que tinha ou com o valor que tinha atribuído a cada barco. Houve documentos, sim, que foram elaborados. Eu posso entregar todos um documento, é uma memória descritiva de todos os pressupostos que conduziram, portanto, a este processo. É possível entregar, sim. Muito obrigado. A reestruturação da Imatum contou com o apoio do BNI ou somente da Ernst Young? Não sei se ontem eu mencionei isso, mas sim, os nossos assessores, primeiro foi a Ernst Young, mas depois juntou-se o BNI. Foi, sim, senhor, um dos assessores. Mais uma pergunta, a última. Disse ontem que o ambiente de trabalho era mau na Imatum e houve um evento que precipitou a sua saída da mesma, correto? Correto. Quer dar mais detalhes sobre isso? Acho que mesmo ontem eu expliquei. Quando falo do ambiente de trabalho, refiro-me numa organização, portanto, os órgãos têm que estar estritamente articulados, partilharem as ideias e saber exatamente para onde se quer levar a instituição. Nós não tínhamos isto muito claro na Imatum e no caso, houve vários pequenos incidentes que para mim não eram muito relevantes ou fui gerindo, mas este último, que punha em causa a minha própria pessoa, como disse, portanto, o que aconteceu é que nós trabalhamos no âmbito desta reestruturação, identificamos parceiros, identificamos um parceiro que nos pareceu ser aquele que nos poderia ajudar a trabalhar, com o qual nós iríamos formar uma parceria em termos de uma empresa conjunta e a empresa foi, digamos, constituída sem o meu conhecimento e sem o conhecimento da equipe com a qual eu trabalhava e, consequentemente, também a isso, portanto, embarcações, como disse, como presidente da comissão executiva, estavam à minha guarda, foram transferidos para esta empresa sem o meu conhecimento. E é por isso que eu achei que não podia continuar com este tipo de situação. Acho que expliquei isto ontem à noite. Muito obrigado, Sr. Felisberto Manuel. É tudo quanto eu tinha por conversar consigo. Obrigado. Deixe um like e inscreva-se no canal. Obrigado.